A gente vai falar agora sobre como fazer a gestão de estoque com estratégia comercial em múltiplos canais, próprios e vários marketplaces, evitando ruptura e otimizando o inventário. Para isso, falando sobre gestão de estoque em múltiplos canais, eu queria que vocês saudassem, recebessem com uma salva de palmas, ela que é publicitária, apaixonada por relações comerciais e planejamento, se encontrou no mundo do digital, onde há 8 anos atua em gestão de marketplace e e-commerce. Por favor, Letícia Alves, especialista de marketplace da Grendene. O palco é seu, fica à vontade. Boa tarde. Nossa, que apresentação. Meu Deus. Gente, primeiro eu queria falar que para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje, ter recebido o convite de vocês. Primeiro porque eu sou apaixonada demais por marketplace. Foi onde eu me encontrei lá em 2014, quando ainda era um limbo, meio que uma terra de ninguém. E de lá para cá eu trabalho até hoje. Amo falar sobre isso, já me coloco à disposição. Quem quiser conversar, bater um papo depois desse conteúdo, meus contatos, e-mail, telefone. E também estou muito feliz de ver várias carinhas que eu não vi há muito tempo, de amigos de mercado. É muito bom estar aqui, muito gratificante. E aí, nesse primeiro slide, o que eu já quis trazer é um mix de susto, com satisfação e possibilidades. Se a gente estivesse conversando no começo de 2020, esse slide ia ter mais ou menos uns 15 canais. A gente focaria muito em 5, que eram os grandes principais, né, os generalistas, e alguns especialistas de moda. Hoje, só nesse slide, a gente tem 45. E enquanto eu montava ele, eu começava a lembrar que tem uma galera vindo de marketplace de banco, que tem marketplace de telefonia surgindo aí, que tem marketplace que era clube de cupom e agora está abrindo para produto. E aí, quando a gente olha essa infinidade de canais, a gente fala, preciso estar em todos, ou não. Então, isso vai muito de acordo com a estratégia que a sua empresa montou ou vai montar e que vai diretamente de encontro com a sua gestão de estoque. Porque, às vezes, a gente está em tudo e as coisas acabam não acontecendo porque a gente não tem esse pensamento tão estratégico para o estoque, a gente só acha que tem que estar ali, que tem que estar ali. Então, muito do que eu vou contar para vocês hoje é de uma vivência que eu estou tendo na Grendene, né? Eu cuido do Marketplace Out da Grendene mais ou menos 1 ano e meio já. É um projeto muito novo, muito recente para eles. A gente está falando de indústria também. Então, é a própria Grendene fazendo toda a operação e com 7 marcas, o que é bem desafiador para a nossa equipe de marketplace, mas que tem dado muito certo. Então, a primeira reflexão que eu deixo é sobre onde está o meu produto e por quê. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades de ecoar o nosso estoque e a gente acaba não trabalhando da maneira mais direcionada possível com eles. Opa! Por aqui, a tecnologia. De um modo geral, quando a gente fala sobre gestão de estoque, seja ele digital, ou seja ele offline, enfim, para quem tem loja física ou só loja digital, a gente está falando sobre esses 5 pilares que são fundamentais. Então, se eu tenho gestão de estoque, obviamente, eu conheço o meu produto, eu evito desperdício, eu faço o controle da disposição desses itens em cada um dos lugares que eu preciso, eu tenho economia, eu conheço o meu espaço de armazenagem, então, quanto mais eu posso comprar, quanto que eu tenho que deixar de comprar, tudo isso envolve a gestão de estoque, que está ligada diretamente ao ganho e à economia de dinheiro. Então, eu fiz questão de deixar essa frase aqui, porque sem a gestão de estoque, a gente basicamente não tem nada. E aí, entrando mais dentro do nosso tema, que engloba muito, né, os canais de marketplace, pelo menos dentro da minha vivência de Grendene, a gente fala sobre 3 tipos de estoque, que hoje eu acho que são os principais, e que a maioria da galera que está aqui vai se identificar no negócio. Eu, como Grendene, me identifico dentro desse primeiro estoque, que seria o compartilhado. Hoje, a gente tem 2 centros de distribuição no Nordeste. Esses 2 centros de distribuição também são fábricas. Então, eu fabrico, eu já estoco. Eu não fabrico só para mim, Grendene, né, só para minha loja virtual ou meu marketplace, mas eu fabrico também para a minha galera de B2B.
E para os meus representantes do Clube Melissa. Então, a gente está falando de uma gestão gigante sobre os estoques e os 2 CDs que a gente tem lá no Nordeste. O meu estoque de marketplace, ele é dividido com a minha loja de e-commerce. Foi a melhor forma que a gente encontrou, né? O time faz um pedido só, eu divido o estoque com o time de e-commerce, e aí lá na frente vocês vão conseguir ter uma ideia de como que a gente faz um não canibalizar o outro, ou um não acabar pegando fatia de mercado do outro. A gente fala sobre o dropshipping e o cross-docking, que tem uma galera vindo muito forte agora, principalmente com o dropshipping, né? O cross-docking, alguns já trabalhavam muito, pessoal de móveis lá no comecinho, agora tem mais oportunidades para outros tipos de item, mas eu ainda vejo que não é tão usado assim no geral, então a gente fica mais aqui no compartilhado. E o descentralizado, né? Eu tenho 2 CDs, muitas outras lojas ou marcas têm CDs espalhados no Brasil inteiro. Isso faz você melhorar os seus prazos de entrega, mas também requer muito investimento. A gente até tem futuros planos, enfim, região Sudeste, né, região Sul, onde tem uma própria sede da Grendene, mas o nosso ponto forte mesmo é Nordeste. Então, hoje a gente se identifica aqui no compartilhado e no descentralizado, porque são 2 CDs lá em cima. E aí não tem como falar, né? Não tem como deixar de falar de gestão de estoque e não falar do conhecimento de curva ABC. Algumas coisas parecem extremamente óbvias, mas quando a gente para lembrar daquele primeiro slide, onde a gente fala de, no mínimo, 45 possibilidades de canais de marketplace, se a gente não conhece muito da nossa curva ABC, a gente capota legal. É muito esforço, eu falo por experiência muito própria. Durante boa parte do meu processo profissional, eu trabalhei nos grandes canais. Eu comecei na B2W, depois eu fui para a Via Varejo, eu fui para o Carrefour. Então, eu fazia, né, eu trazia todas essas lojas, todas essas marcas para vender com a gente. Fiz parte de gestão de venda, então ficava lá implorando para o seller, coloca mais estoque, vamos subir, diminuir o preço, te dou desconto na comissão. Só que muitas vezes o cara estava em tantos canais, era um turbilhão de informação na cabeça dele, que ele não conseguia nem saber o que estava acontecendo. Então, era muito toque também, meio que de consultoria, né, que a gente acabava fazendo com esses parceiros. E aí eu falo sobre a importância. Se você não sabe exatamente quais são os produtos que fazem pelo menos 80% do que você fatura, tem uma coisa muito errada acontecendo no seu negócio. Porque você pode estar mirando em muitas pontas, aí, puxa, mas ali não está vendendo, vamos plugar nesse daqui também, mas ali também não está vendendo, vamos plugar nesse outro. Quando você vê, você está em 15, não está vendendo do jeito que você gostaria, você não está conseguindo fazer a conciliação de tudo que tem que fazer, e aí virou uma loucura, você não consegue vivenciar o que é essa grandeza do marketplace, né? Eu lembro que muitas vezes eu pegava lojistas que realmente não tinham nem site, e eles falavam assim para mim, Letícia, não sei nem por onde te começa. E a gente literalmente pegava na mão, e aí naquele primeiro mês fazia 10 mil, aí no segundo mês 50 mil, e de repente com 6 meses o cara voltava e falei, eu vendi R$1 milhão, meu CD deixou de ser minha garagem, eu tive que contratar gente, e isso era extremamente gratificante. Mas hoje eu também entendo que como os canais cresceram absurdamente, quase nenhum mais dá esse tipo de apoio, né? De parar, tentar sentar com o seller, ensinar o beabá. Tem muitos que não sabem o que é curva ABC, pode parecer muito óbvio para a gente, né? Que já vem de mercado. Mas tem muita gente que está começando agora. Então, eu resolvi deixar esse ponto de atenção, que eu acho de extrema importância, porque ele vai completamente de impacto. Então, conhecer a sua curva ABC vai de impacto com a sua gestão de estoque, vai de impacto com as diretrizes que você vai dar para o preço de cada produto. Todo esforço de marketing que você vai ter que fazer. Vai investir mais na sua curva que já vende tão bem organicamente? Vai investir mais nos caras que você ainda não conseguiu impulsionar? Tudo isso tem a ver com o conhecimento do produto, do seu portfólio. E tem a ver com as estratégias das suas vendas. E aí aqui eu deixo também uma reflexão. Uma vez me falaram assim, quando você for plugar aqui comigo,
Eu quero que você traga tudo o que você tem. Eu quero o seu potencial máximo. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, quanto de esforço esse canal faz para que eu consiga subir meus 35 SKUs, 35 mil SKUs, né? Hoje eu trabalho com 35 mil SKUs. Eu posso começar só com a minha curva A e ver quanto tempo ele demora para ativar toda essa minha curva A. E aí depois eu vejo se realmente vale a pena o esforço de enviar todo o restante de carga. Porque a maioria dos canais hoje eles não cobram, né, por tanto de anúncios que você tem lá plugados. Mas se a gente for parar para pensar o esforço que dá fazer uma integração de marketplace, é muito doido isso. Então, muitas vezes, o canal deixa você numa fila, sei lá, 60 dias, né, 30 dias, para ativar sua curva A, você já dá uma desanimada. Então, nessa tela, eu trago uma reflexão sobre quando você tratar, né, quando você bater um martelo sobre a sua estratégia, lembra sempre disso. Eu vou entrar nesse canal com esse portfólio de produto de primeira, eu vou atacar com esse portfólio de produto. Nesse outro canal, estudei o perfil, vou atacar com esse outro portfólio de produto. Porque, ao mesmo tempo que você faz isso, que você determina estratégias diferentes para cada canal, você também se posiciona de maneira diferente para cada canal. Porque é a realidade. O comportamento do consumidor é diferente em cada um dos canais de marketplace. Não tem para onde a gente correr. Às vezes a gente faz um teste, você pode até imaginar, não, Letícia, mas minha curva A vai vender em todo e qualquer canal. Não é verdade. É muito diferente o comportamento, por exemplo, no meu caso, um comportamento de compra que acontece dentro da B2W e um comportamento de compra que acontece dentro da Dafit. Então, onde que eu vou colocar mais o meu esforço, né? Mais o meu dia a dia? Onde que eu vou estar mais ali cruzando informação com aquele comercial, com aquele key account, para que as coisas aconteçam, para que a loja evolua? E onde eu vou deixar mais organicamente? Onde eu vou estar posicionado, porque meus concorrentes estão, mas que eu não vou ter tanto estresse, né, para fazer aquela coisa rodar. Então, é muito importante saber direcionar para cada um dos canais que tipo de curva de produto você quer que esteja ali, sendo anunciado. E aqui nesse outro, eu não sei se vocês costumam fazer esse tipo de pergunta quando vocês estão negociando com um comercial de marketplace. Esse é um tipo de pergunta que quase ninguém faz e ela é crucial. Então, ele vai lá, ele te fala sobre a comissão, ele te fala sobre 200 milhões de cliques que ele tem lá no mês, quanto que seu canal pode faturar, mas ele não te fala quando que o pedido cai para você, né? Então, se eu compro no boleto, esse pedido vai cair agora para a Melissa? Ou ele vai cair só daqui 2 dias no portal da Melissa? E se ele cair só daqui 2 dias e eu não tiver mais esse estoque? O que acontece? Então, aí a gente começa a refletir sobre perguntas que são extremamente básicas na hora que você está fechando uma negociação. Em que status esse pedido cai na minha integradora, ou cai no meu portal do parceiro, no meu seller center? A grande maioria está dentro desse segundo cenário, que está aprovado ou está boletado, já cai para a gente num status de pendente, ou já cai para a gente num status de aprovado. Mas o Mercado Livre, por exemplo, não. Se alguém compra no boleto, nem aparece para a gente. A gente não sabe quantos boletos está rolando lá na nossa loja e, de repente, cai vários. E você já não tem mais estoque desse item. Então, uma das dicas e uma das coisas que tem funcionado para a gente, quanto Grendene, é a trava de estoque. A trava de estoque, infelizmente, ela não é uma realidade para sellers que não têm integradora, né? A gente sabe que via planilha não dá para colocar a trava de estoque. Eu, até hoje, não vi, assim, nas minhas vivências, nenhum portal do parceiro que contemple algum tipo de trava de estoque. E eu acredito que venha muito a calhar com o que eles querem. Eles querem todos os itens possíveis ali, né? Todas as demandas que a gente tiver, todo o nosso potencial, eles querem que transpareça ali para eles. Então, por isso, sem trava de estoque. Mas ela é crucial para o nosso dia a dia. Então, um dos critérios
que nós usamos lá na Grendene se esse portal, né, dessa plataforma de marketplace, não cair o pedido boletado, a trava de estoque dele vai ser maior. Então, eu coloco 5 lá. Chegou em 5, zera tudo para esse canal e continua para os outros. Se já cai como aprovado, mesmo que tenha sido boletado ou cartão de crédito, trava de estoque menor. Então, a gente começa a trabalhar com uma trava de estoque 2, uma trava de estoque 3. E isso tem funcionado. Mesmo via integração, problemas acontecem, erros acontecem. Mas foi a melhor forma que a gente encontrou de driblar um pouco tudo isso, até porque a gente divide com e-commerce. Então, de qualquer forma, se todos os canais, né, fosse mil maravilhas, o melhor cenário, sempre vai cair, o estoque vai estar lá, vai estar tudo funcionando, eu divido com outro sistema que não tem nada a ver com o que acontece no marketplace. Então, eu preciso ter essa trava de estoque. Pode ser que o estoque que você tenha lá na sua loja seja só para o seu e-commerce, um outro ponto só para o seu marketplace. E mesmo assim, eu te indico, coloca a trava de estoque. Porque é necessário um inventário constante, né? A gente sabe como é que funciona, um inventário constante e que o ERP nunca falhe, nunca dê, né, o famoso pau, para que as coisas realmente rodem 100%, e a gente não pode confiar tão 100% em sistema. Então, mesmo que não sejam estoques compartilhados, sempre coloque a trava, se você tem integradora, né? E aí, é o que a gente tem feito lá, é o que tem surtido um certo efeito. E no próximo, a gente fala de uma coisa um pouco mais manual. Estou falando igual eu falava com os parceiros. Não é muito recomendado. É algo que eu, particularmente, sempre que pegava um novo seller, né, e a gente entende das particularidades de cada um. A gente entende que, muitas vezes, você está só começando, você está só experimentando, você não tem 20 mil reais para desembolsar, né, num setup de uma integradora muito boa de mercado. Então, você começa subindo ali via planilha em cada um dos portais de marketplace. E aí, no final, como que você concilia tudo isso que você tem de informação, né, de venda, de estoque? Eu lembro que muitas vezes, quando eu não tinha cliente que era integrado, ele baixava as planilhas e eu ia ajudando, até quando não era comigo, porque meu interesse era ver qual era o estoque dele real também, né? De tanta confusão que isso acaba dando, e voltamos de novo para a primeira tela. Eu estou em tudo e, ao mesmo tempo, parece que eu não estou em nada, porque eu acabei mirando em muitas coisas ao mesmo tempo e não dei o foco exato no que realmente importava. Então, quando a gente fala das planilhas, o que eu posso deixar de contribuição, de alerta para vocês, é que vocês consigam elaborar uma que seja extremamente unificada, né, talvez automatizada. Eu dei uma pesquisada esses dias e tem muitas ferramentas, até gratuitas, que você consegue baixar, né, planilha de estoque ali pelo Google de graça. E aí você unifica todas essas informações na planilha e vai batendo diariamente com cada uma que vem ali dos portais. Tente colocar alertas nessas planilhas. Então, quando chegar em 3, muda de cor, né, fica vermelho, para poder me avisar que eu tenho que dar uma olhada nesse item, nesse estoque. É mais difícil, é mais moroso, mas não é impossível, né? Principalmente para quem está começando. Então, de repente, começa com um canal, sinta como é que é a venda, sinta como é que é a saída, sinta como é que vai ser a sua gestão no dia a dia com esse canal, e aí vai para o segundo. Você já vai ver que é diferente, que o público é diferente, que o tipo de venda é diferente, e vai ser uma outra vivência, porque nenhum canal de marketplace é igual. Pode parecer igual quando a gente fala da metodologia, mas quando a gente vai no detalhe, por exemplo, o último detalhe que eu passei, pedido pendente, pedido aprovado, eles já começam a ser diferentes. Então, são tipos de considerações que a gente tem que levar muito a fundo na hora de escolher o canal. Tipos de pergunta que a gente tem que fazer, que a gente pode pensar assim, poxa, mas por que eu tenho que perguntar, né, quando que o pedido cai? Lá na frente, você vai lembrar, seu estoque ficou reservado para aquele boleto, né? E aí ele caiu e não tinha item lá.
E a gente sabe que isso impacta onde? Na reputação, na sua colocação, no seu ranking, no seu buy box. O seu pedido, quando ele é cancelado por falta de estoque, você paga por ele do mesmo jeito. Né? A comissão está saindo lá do seu bolso no final, porque o canal de marketplace fez todo o trabalho que ele tinha que fazer. E a gente errou em não ter o estoque lá disponível na hora. Então, é muito importante sempre a análise com questão à trava do estoque, se você tiver integradora. E se você não tiver integradora, a análise via planilha, que é mais morosa, mas que funciona muito bem também. E aí, o último ponto que a gente até conversou quando a gente estava alinhando algumas coisas sobre essa palestra, que era se você pudesse, né, no final, deixar algum ponto assim para as pessoas. O que você deixaria? Que o estoque é o coração de qualquer negócio. Né? Sem estoque, seu negócio não existe. Então, é como se você estivesse fazendo a gestão do seu coração. Todo dia, um pequeno check-up. E aí, o que eu deixo para quem pode, né, dentro da realidade de cada um, mais uma vez, é procurar, com certeza, uma integradora. É o que ajuda todo e qualquer canal a se potencializar, a se colocar mais dentro de cada um desses canais. As integradoras sempre vão ajudar nisso, a você chegar com toda a força que você tem, com todo o potencial de catálogo que você tem, é utilizar uma integradora, e tem muitas integradoras boas no mercado hoje em dia, e é focar também na relevância de cada canal dentro da sua operação. Hoje você pode sair daqui e fazer uma autoanálise e lembrar, cara, eu estou em 15. Será que eu deveria estar me esforçando para estar nesses 15 mesmo? Ou então pode ter gente aqui que está nos 45 que eu mostrei lá da ponta. E no todo, no jogo todo, quanto esses 45 está trazendo para você? Né? Será que só 5 não traria o que os 45 está trazendo para você hoje? Então, é sempre fazer essa autoanálise. Da onde eu estou, como eu estou posicionado, que tipo de relação eu tenho também com esses comerciais. Né? Quando eu falei na outra tela sobre escolher cada produto da sua curva, né, da sua curva A, B, C, que vai estar em cada um dos canais, eu lembro que muitas vezes eu chegava assim no lojista e falava assim, olha, mas esse item que você está oferecendo lá no vizinho, você não está oferecendo aqui para mim. E aí ele vinha e falava, não estou oferecendo aqui para você, primeiro, comissão, né? Que a sua comissão está um pouco mais alta, e porque eu estou dividindo esse outro estoque aqui com mais 5 canais. Eu falava, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu abaixo um pouco, eu reduzo a comissão para esse seu produto, só que você vai zerar o estoque em todos aqueles outros canais e vai trazer ele completo para mim. E aí, fechou. Então, você fecha ali com o comercial, uma ação, fala assim para ele, ó, banner na home, 60% de desconto para eu queimar esse meu estoque dessa minha curva C. De repente, sua curva C está em 10 e não está acontecendo nada com ela. Pega ela de todos os canais que ela está ali, pensa numa estratégia, oferece, pode bater que dá certo. Oferece para algum comercial que te atenda, ou que você tem algum tipo de relação dentro daquela plataforma, e ele vai fazer uma queima de estoque com você, você vai zerar aquilo ali rapidinho. Muitas vezes, quando a gente deixa no, né, na onda, assim, está lá só ativo, só deixa rolando, isso também está ocupando espaço no seu estoque, isso também está ocupando desperdício, né? A gente já está falando de desperdício. Há quanto tempo aquele mesmo item está no seu estoque? Sei lá, 6 meses. E você está ofertando ele em 15 canais. Junta tudo, oferta em um só, faz uma ação só, arremata isso e acabou. Então, é sobre isso. É sobre conhecer o potencial de cada um desses canais, o que você está fazendo, o que a sua loja é para cada um desses canais. E aí, no final, que isso tudo, se a gente não tem essa gestão de estoque, não cuida com qualidade sobre esse posicionamento em cada um dos canais, a gente tem uma taxa muito grande de cancelamento. A maioria das lojas capotam, não conseguem, né? E você ainda pagou por tudo isso. Então, a gestão de estoque ela é fundamental, ela é o coração e a alma do negócio. Para quem conseguir, né, ter a possibilidade de utilizar uma integradora, é o que eu mais recomendo. Dentro de todas as realidades que eu já trabalhei,
tanto atendendo na ponta como comercial de marketplace ou atendendo como especialista das próprias marcas, a gente nunca deixou de usar, né? Porque a gente entende qual é a importância e o tipo de velocidade e de caráter que acaba dando para a operação. Às vezes, ali você está pedalando muito com 1, 2 canais, porque, né, falta mão, falta braço. Centraliza todo mundo num painel só. Tem integradoras, hoje em dia, que são boas e são mais em conta, enfim, que não são tão caras. Então, tem possibilidades. Depois, você pode trocar, né, as coisas avançando, tudo dando certo, projeto crescendo. Dá para trocar de integradora, não é um bicho de 7 cabeças. Então, é a melhor forma de fazer a gestão de estoque. E é isso. Muito bom. Era muito isso que bom. eu tinha para compartilhar com vocês, gente. Obrigada. Salve de palmas para a Letícia. Letícia, estava conversando e comentando com a turma aqui antes do começo da ação. Assim, todo planejamento, toda preparação, toda execução pode ir a chão se a gente não estiver preocupado com esse pilar tão importante que é estoque, né? Quantos de vocês aqui são varejistas? Levanta a mão para mim, por favor. Quantos são indústria? Revenda? Boa. Estoque é uma coisa muito importante. Mas, por outro lado, ele também tem um modus operandi diferente no varejo do que é na indústria. E aí, eu gostaria de ouvir de você como foi essa experiência, quais foram as barreiras que você enfrentou, de trazer essa dinâmica do varejo, essa dinâmica do retail, para uma indústria como a Grendene, que tem um modelo de B2B muito forte, não estava acostumado com essa venda direta para o consumidor, e, por consequência disso, um modelo de gestão em estoque completamente diferente do que o modelo de gestão do estoque do varejo normalmente trabalha. Conta para mim. Quando eu entrei na Grendene, a primeira coisa que me contaram foi a história do e-commerce. O e-commerce, propriamente como Grendene, ele vai fazer talvez 3 anos, porque não era da Grendene. Então, era uma outra empresa que fazia toda a gestão das 7 marcas. Não era a Grendene. Quando começou, mais ou menos, ali a pandemia, a Grendene falou, vamos trazer para dentro de casa. Então, uma indústria completamente offline falou, vamos trazer o digital para dentro de casa. Super, super recente. Super recente, muito novo. Minha área é muito novinha. E já está aí com mais de 100 pessoas. Então, primeiro, eles desenvolveram 7 sites. Era basicamente um site por mês. Uma loja por mês, uma loucura. E começaram a também passar para o time de fábrica, né, de CD, o que ia começar a fazer, o que ia começar a rolar agora, né? Agora você vai mandar direto para casa do cliente, você não vai mais mandar para um Clube Melissa, né? Não vai mais sair um caminhão com 200 caixas. Vai sair um carrinho do correio com uma caixa que vai para casa pingando de lugar em lugar. Para casa do cliente, pingando de lugar em lugar. E quando veio já essa mentalidade de trazer para dentro de casa, era exatamente por saber que dentro de casa, por mais que fosse mais moroso, por mais que fosse demorar um pouco mais para atingir o patamar do que era faturado pela outra empresa, a gente ia faturar muito mais e ia estar dentro de casa, ia estar 100% com comunicação, que é o que a Grendene queria, 100% do jeito que a gente queria tratar o consumidor, né, com a nossa área de EC. Então, assim, foi uma transformação gigantesca e foi uma transformação digital também para dentro da Grendene. Então, hoje a gente tem o Digital Commerce, que é o filho mais novo ali da Grendene, né? Que é diferente de tudo que se tem dentro da indústria. Então, lá a gente também tem uma pegada bem digital, né? mais moderna, uma galera jovem, aquecida, né? Com uma liderança bem forte de mercado, que busca sempre aquecer isso na gente. E depois que eles internacionalizaram os e-commerces, depois de 1 ano, mais ou menos, aí falou, opa, marketplace. Então, depois que eles colocaram a casa em ordem dentro de casa, aí começou o nosso projeto de marketplace. Legal. Teve um choque cultural muito grande a chegada de vocês, porque
Imagina, você fala assim, chegou o digital dentro de uma companhia do tamanho da Grendene, com gente jovem, com uma cabeça diferente, uma pegada diferente, mais aquecida, como você falou. Eu imagino que deve ter tido um choque cultural de início ali. E como é que vocês resolveram isso? Eu, particularmente, não vivenciei muito disso. E eu acho que, quando começou, muitos também não vivenciaram. Porque, imagina, isso começou num movimento de pré-pandemia. Então, as pessoas já meio que estavam em casa. Todo mundo começou a ser... O time começou a expandir muito grande e todo mundo sempre na telinha. Todo mundo sempre pelo vídeo. E depois foi se dando forma ao que seria esse time, né, de digital. Que cara que tem esse time? Como que esse time se comunica? E uma das coisas muito fortes, assim, que me faz amar o lugar que eu estou hoje é que, por exemplo, quando foram me contratar, eu lembro que eu falei, olha, eu quero muito, eu acho que o projeto é fantástico, tem tudo para dar certo. Meu Deus, eu cresci usando Melissa, né? Meu pai usa Raider até hoje, eu tenho paixão pelas marcas. Eu quero muito ir, mas eu moro no Rio de Janeiro. E eles são de Farroupilha. E aí, a pessoa que hoje é minha chefe, ela falou, tá, mas qual que é o problema? E aí eu falei, eu não quero ter que me mudar, né? Eu sou apaixonada por aqui. Ela falou assim, não... Seu contrato de trabalho é você quem decide, né? Seu modelo de trabalho. E aí eu estou lá com eles o tempo todo, sou remoto, tem muitas outras pessoas da minha equipe que também são remotas, então tem a parte híbrida, tem a flexibilidade, né, de você conseguir se comunicar do jeito que você quer, do jeito que você acha que dá para fazer. E é um time fantástico, que entrega demais, que a gente fala de números em milhões, assim, mês com a área de digital. Então... A gente hoje é case lá dentro para mais áreas começarem a ter essa flexibilização de cargo, né, de contratos, essa flexibilização de carinha de time mesmo, né, de modernidade. Então, não é que ficou tipo o patinho feio, né? Não, é o patinho bonito de exemplo, né? Então, a gente é um exemplo de transformação digital para todas as outras áreas. E isso é muito legal. Muito legal, muito bom, muito bom. A gente tem falado desde a manhã a importância de estar tentando mesclar o conteúdo que a gente está colocando, que é um conteúdo com um certo nível de profundidade, os detalhes que você trouxe aqui, mas também tentando jogar para quem está assistindo a gente aqui, para essa audiência, quick wins. Né? Coisas que a gente pode fazer no dia a dia. As pessoas podem sair daqui, abrir seu notebook em casa ou amanhã cedo e já botar a mão na massa em fazer alguma coisa. Né? Eu não sei. Aqui, quem tem integrador de estoque automatizado? Quem não tem? Quem controla só pelo Excel? Todo dia. Então, eu queria aproveitar essa audiência nossa aqui. Você tem alguma dica para dar para uma pessoa ou para uma pessoa que está controlando o estoque dela, só que ela não tem nenhuma plataforma automatizada de fazer esse gerenciamento, tá fazendo isso manualmente ou está fazendo isso numa planilha de Excel? Alguma dica que elas possam sair daqui e amanhã abrir o Note e já botar em prática? É um pouquinho difícil, porque a minha dica seria, se for possível, fecha a integradora. Corre aqui, vai no estande da Trade, Market e fecha. Já é a primeira dica. Já é a primeira dica. E uma segunda? Unifica isso, porque realmente é muito difícil, mas não é impossível. Eu já trabalhei numa operação que ela era 100% fulfillment, né, do Mercado Livre. E a gente sabe que, pelo menos naquela época que eu trabalhei, que era um ano e meio atrás, antes de eu entrar na Grendene, não era tão claro as informações que estavam ali no estoque do fulfillment, era bem loucura. Então, eu tinha uma planilha que foi construída manualmente, que eu tinha 2 tipos de alertas. Alerta quando o meu produto chegava em 50% do estoque, que estava ali. Alerta em quando o meu produto chegava em 5 unidades de estoque. E ela era toda colorida e era uma loucura. Mas isso me ajudava a bater o olho ali, e aí a bater o olho no Mercado Livre, e qualquer coisa,
abria chamado, né? Pelo amor de Deus, me ajuda a ver se tem 5 unidades aí mesmo dentro do estoque de vocês, porque aqui está falando que tem 10, aí vocês estão falando que tem 5. Então, era toda essa correria. Então, a dica é basicamente essa. Se você ainda está na questão de planilha, ainda não pode usar a integradora, não dá para fazer ainda, é que essa construção dessa planilha seja muito boa. Se for possível, contratar, né, alguém para poder fazer, mas hoje, como eu disse, tem muitas disponíveis de graça, né, para que ela seja uma planilha realmente de alertas. E outra coisa, quando você fala sobre a gestão do estoque, eu tenho integradora. A gente tem uma integradora lá na Grendene, só que todos os dias eu vou em cada um dos canais que eu tenho operação, eu extraio todos os pedidos que tem ali e eu bato para ver se foi integrado. E sempre dá algum errinho. Então, é uma questão de gestão do seu dia. Vai fazer parte da gestão do seu dia. Olhar todos os pedidos e, com isso, ver que continua vendendo muito mais e ver, olha, espera aí que meu estoque ainda está bom para esse aqui. Já é uma ajuda. Então, fazer todos os dias essa monitoria de pedidos, que eu acho que já deve ser muito natural para todo mundo, até para quem usa integradora, com certeza faz isso, que é monitorar cada um dos pedidos que está caindo em cada um dos canais e ver se chegou no seu RP, e ver se chegou na sua expedição e se já está indo para a casa do cliente. Então, inclusive, foi uma das coisas que a gente conversou quando estava falando sobre esse tema, que eu falei, gente, se eu não fizer isso uma vez no dia, alguma coisa está acontecendo comigo. Ou eu estou muito atolada, E, inclusive, uma das pessoas lá da equipe da Grendene está aqui, que trabalha junto comigo, e é no primeiro horário. No primeiro horário, para tudo, vai lá, olha, vê o que aconteceu. Porque, mais uma vez, se a gente deixa de ver, se a gente deixa escapar, é dinheiro da empresa que está indo embora. Né? Porque a gente sabe que o canal de marketplace não vai dar mole, então a gente também não vai. A gente vai ficar ali em cima, tentando controlar o máximo possível. Eu acho que o cerne de toda esse papo aqui, principalmente esse papo pós a palestra, é que, independente de você ter um dashboard ou um painel de controle que seja de um Fiat 147 ou de um Boeing 737, o importante é que a gente tenha o controle, a monitoria e saiba o que está acontecendo com a tua informação. A base disso tudo é a informação. Se você não tem informação, você não sabe para onde ir. Podemos dizer isso? Concordo plenamente. É isso. E pode parecer até um pouco... Letícia, mas aí eu fechei a integradora e, mesmo assim, todo dia eu vou ter que, né, dar uma olhada, nem que seja por cima. Né? A gente sabe que a maioria dos canais, por exemplo, tem um prazo de expedição 48 horas. Se você chegar hoje e ver que uma coisa do dia 16 ainda está meio travada ali, mas a minha expedição consegue fazer em 2 dias, mas tem essa coisa aqui de dia 16 parada, alguma coisa está errada, não integrou. Então, nem que seja aquela pincelada ali por cima, mas todo dia faça isso. Dê uma olhada nos pedidos e veja se realmente integrou. Isso aí. Eu acho que tem uma coisa que eu gostei muito da tua fala, cara, tem um controle lá, tem uma planilha, por exemplo, eu tinha uma planilha quando eu controlava o estoque, óbvio que não era multicanal como a tua, por isso também mais simples, mas que era cobertura de estoque, ou seja, eu olhava quanto eu tinha vendido nos últimos 45, 60 dias, projetava o meu estoque atual, jogava mais 60 dias para frente, eu tinha minha cobertura média de estoque ali. E aí eu colocava alertas, quando chegar nesse nível de estoque, ou em percentual, ou, sei lá, botava um corte ali, quando chegar em 10, já me avisa, porque eu tenho um lead time de entrega, de colocação de pedido. A minha planilha, ela parecia uma caixa de lápis de cor, de tanta cor que tinha nela. Eu me entendia. E não existe uma receita de bolo para isso. Existe a receita do teu bolo, do bolo da Letícia, como é que funcionou para ela, para você pode funcionar diferente. Eu não gosto de muita cor, eu não gosto desses alertas. Você escolhe o seu jeito. Mas o importante é, tenha a informação, use a informação. Tenha o dado e transforme esse dado em informação. Aí essa informação vai virar hipótese, essa hipótese vai virar uma ação ou um plano de estratégia. Falei alguma bobagem? Não. Tá bom.
A gente tem um tempinho ainda. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Letícia? Ali, por favor. Som? Foi? Ok. Letícia, gostei muito quando você comentou sobre a curva ABC, sobre os modelos de gestão de estoque. E quando se trata de gestão de estoque, algo me salta a curiosidade acerca de sistemas WMS. Né? Nós representamos uma indústria que fornece sistemas WMS que realmente facilitam todas as entradas, saídas, você não precisa ficar alimentando, e aí você consegue ter muito mais poder de ação, de gestão dentro do seu negócio, sabe? Eu gostaria de saber, desse teu todo know-how, qual é essa visibilidade dessa tecnologia, né, para o mercado, essa acessibilidade, né, dessa ferramenta para quem está começando o e-commerce, né? Enfim, ter esse sistema WMS de gestão de armazém. Qual que é seu nome? William Convento. Oi, William. Eu acredito que a gente deva até usar, mas é um tipo de área que eu faço parte, mas não estou tão mergulhada, por exemplo. Então, eu tenho um contato direto, né, com o meu time de expedição, até porque, se qualquer problema acontece com os meus pedidos no Marketplace, eu tenho que acionar, tenho que correr. Mas sobre como internamente funciona todo esse nosso super mundo de logística, porque é o que eu dividi aqui com vocês. Dentro de um mesmo CD, eu estou produzindo para o meu B2B, para os meus representantes, para o meu e-commerce e para o meu marketplace, para quem mais aparecer. Então, como que tudo isso é direcionado ali internamente, não sei te dizer no detalhe. Inclusive, quero até que a gente converse um pouco depois que terminar aqui, para poder saber se tem, né, possibilidades da gente amarrar ali. Mas, com certeza, é alguma coisa que a Grendene já deva fazer, porque é bem acelerado, todas essas questões de automatização, enfim, tanto de também não estar só ali onde a gente está hoje, tem algumas coisas, né, que provavelmente vão acontecer nos próximos meses para a região sudeste. Então, a gente troca um papo depois, que eu quero saber mais. Legal, porque algo que eu vejo muito dos nossos clientes, uma dor de quem lida com e-commerce, é receber um grande volume de pedidos de vários canais, e como que você vai priorizar e atender vários canais, sabendo que Mercado Livre você tem prazos de entrega. Cada canal que lida com a sua transportadora, você tem uma organização para você atender tudo, não perder SLA. E, realmente, eu digo até mais, tá? Você conseguir aumentar o seu volume de entrega. Porque, dependendo da eficiência da sua logística, você pode atender um número X de canais e saber que está no teto. Ou você pode ser eficiente e saber que ainda tem muito mais para você andar, sabe? Boa. Antes de você, por favor, tinha uma pergunta atrás dele, Luiz. Oi, Letícia, meu nome é Robson, eu trabalho na Paramount Têxteis, é uma indústria têxtil, né, e a gente passou por uma transformação digital bem parecida com a de vocês, né, no pré-pandemia. Né, então, nossos varejistas fecharam, então a gente fez o e-commerce e tudo mais, e foi um sucesso. Mas agora que a pandemia está terminando, o que está acontecendo com a minha empresa? Eu queria ver se aconteceu com vocês também, como vocês lidaram com isso. Os varejistas estão falando, calma aí, agora vocês estão concorrendo comigo, né? Porque eu vendo para ele e vendo para o cliente final. Né? Então, ele fala, não... Então, é até engraçado, qualquer estratégia diferente que a gente faz no e-commerce, no dia seguinte o CEO liga para mim, Robson, o que vocês fizeram? Os varejistas estão ligando aqui, né? E é difícil, ele tem que entender que, na realidade, nós temos colaboradores, temos que trabalhar juntos. Mas eu queria ver como que vocês fizeram, como vocês lidaram com isso, visto que ele entende a gente como um concorrente dele. Compartilho da sua dor. É um tipo de coisa que a gente, indústria, meio que não tem muito para onde correr, né? Eles vão acabar vendo como um concorrente, evidente, se a gente faz aquelas promoções muito mais agressivas, né? Muito mais. Eu sei que hoje, se eu mudo uma vírgula em alguma coisa de Melissa, alguém grita em 1 segundo. Então, é um relacionamento muito estreito, é um relacionamento muito forte. Hoje a gente está criando, inclusive, uma política de marketplace para a Melissa, porque quem é clube quer entrar
para vender no Mercado Livre, por exemplo, e hoje ainda não é autorizado. Então, a gente está estreitando mais essa relação para mostrar que não tem nada a ver com concorrência, que é livre mercado, que a gente não vai se canibalizar, principalmente com relação a preço. Então, o maior medo deles é, poxa, você é o dono do estoque, se você quiser colocar R$10, o meu vai zerar, o seu vai continuar vendendo e isso vai acabar comigo. Então, é criar uma política mesmo. A gente vai continuar anunciando, a gente vai continuar tendo o nosso site, mas a gente não vai passar dessa linha. De primeira. A gente não vai passar dessa linha até vocês entenderem que a gente está aqui para jogar junto, para ganhar junto. E aí eles vão entender. Legal. Mas a gente compartilha da mesma dor. Legal. Gente, eu vou pedir desculpa por causa do tempo. Sei que você tinha levantado a mão. Seu nome é? Diego. Mas, de qualquer forma, a Letícia está disponível para você bater um papo com ela. Letícia, muito obrigado pela tua aula aqui, pela tua palestra. Isso aqui eu quero que você aceite um presente nosso do E-Commerce Brasil, em agradecimento ao teu tempo, em dividir a tua experiência, em dividir teu conhecimento com esse público. Muito obrigado. Obrigada. Salva de palmas para ela, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!